Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, né, nesse vídeo de YouTube, que na verdade é uma aula aberta, é uma aula de encerramento da disciplina chamada Constitucionalismo Achado na Rua e Epistemologias do Sul, da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Hoje, a gente tem a satisfação de não só encerrar a nossa disciplina, mas receber um convidado externo que vai nos ajudar a realizar os debates que os alunos matriculados na disciplina já estão realizando, né, ao longo desse semestre, né, um semestre atípico, mas que, em razão de ser remoto, ele oferece algumas possibilidades, é o que a gente está tentando fazer, aproveitar essas possibilidades, né? Gostaria de me apresentar para quem não conhece, eu sou professor dessa disciplina, Gladstone Leonel da Silva Júnior, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UF, e hoje venho trazer, né, apresentar um pouquinho esse debate, apresentar um pouquinho como foi a nossa disciplina, né, e gostaria também de agradecer muito o convidado de hoje, que é o doutor Juliano Medeiros, né, Juliano, que é um grande, um querido amigo de, eu não diria longa data, né, mas média data, né, desde a época de Brasília. E o Juliano, né, tem se tornado uma figura pública, é conhecido por muitos como presidente do PSOL, mas mais do que isso, e para além disso, o que o traz aqui, né, além da expertise que ele tem em política internacional, Juliano ele é doutor, para quem não sabe, em ciência política pela Universidade de Brasília e fez uma tese que trabalha a América Latina, né, e as crises relacionadas ao ciclo progressista. Então, a gente tem muito a falar, né, e abordar a partir também do que a conjuntura apresenta, sobretudo para nós no direito, né, que trabalhamos, inclusive, nessa disciplina, alguns processos recentes, frutos de processos constituintes anteriores, como o caso da Bolívia, e que estão por vir, como o caso do Chile, né? Então, para quem não conhece a nossa disciplina, é uma disciplina que é oferecida semestralmente, às vezes e algumas vezes anualmente, né, no programa de pós-graduação em Direito Constitucional da UF, e ela tem uma preocupação, que é uma preocupação muito cara, e que muitas vezes as faculdades de Direito, os cursos de Direito se esquecem, que é de enxergar a América Latina, não ficar de costas para a América Latina, simplesmente estudando e reproduzindo, né, a doutrina a partir do que os juristas nos Estados Unidos ou os juristas europeus trabalham, né, mas está preocupada em refletir os problemas, as questões, né, que nos afligem enquanto latino-americanos, né, para que a gente possa, de fato, colocar a universidade a serviço do povo. Um dos motivos e uma das funções da universidade pública é essa. Não por acaso nós optamos por realizar, né, uma aula de encerramento aberta, justamente para que o que tem sido debatido na universidade também possa se tornar e ter um conhecimento público, e por isso, né, a gente ressalta a importância desse tipo de espaço e a satisfação em ter pessoas preocupadas em trabalhar isso dentro de faculdades historicamente tradicionais, né, e com muitos anos aí de estrada. Então, antes de passar a palavra para o Luciano, queria agradecer os alunos que estão formando essa disciplina ao longo desse semestre, acompanharam a disciplina, né, são por conta de vocês, da formação de vocês, né, uma formação comprometida, né, com o povo, com a realidade da América Latina, que a gente está antenado. Então, não por acaso nós discutimos ao longo do nosso curso temas relacionados à descolonialidade, política da libertação, formação do povo na América Latina, discutimos a crítica a ser realizada ao direito e a forma que ela é realizada, a crítica constitucional, o constitucionalismo latino-americano, o constitucionalismo achado na rua, a partir também do direito achado na rua, a crítica a isso, a todos esses pontos, né, que também é uma forma de se pensar e se refletir a partir do direito. Então, é um pouco o enredo que circunda o nosso debate. Queria agradecer também a Isabela, que é a mestranda também no programa, não está na disciplina, mas está nos ajudando na parte técnica, e já passo imediatamente aí para a exposição do querido Juliano Medeiros. Você tem a palavra, Juliano.
Obrigado, meu amigo. Olha, estou muito feliz de estar com vocês hoje. Deixar meu boa tarde para todo mundo que está participando da disciplina. Parabenizar pelo formato aberto, democrático, participativo aí, Gladys. Acho que é bem bacana a gente pensar também a universidade como esse espaço de troca, de encontro, de interação de saberes, né? Aliás, ela foi pensada assim, né? Na modernidade, mas acabou virando um repositório de pequenos conhecimentos fragmentados, né? Acho que também parte do nosso projeto é fazer esses encontros entre a política, o direito, as outras áreas das ciências humanas, sociais, né? E com isso também fazer da universidade um espaço de troca ainda mais forte do que ela já é. E também deixar um abraço para todo mundo que vai assistir essa live no futuro, porque ela vai ficar disponível no YouTube, né? Então, muita gente vai poder ter acesso um pouco ao nosso papo aqui. Acho que vai ser um papo bem legal. Eu estou bem entusiasmado de poder falar um pouco da pesquisa que eu fiz, que de alguma forma ela é uma pesquisa bastante típica de ciência política, ela usa uma série de recursos da ciência política, mas é uma tese que busca entender as transformações que estão em curso na América Latina, né, na política, no ambiente político e particularmente na esquerda latino-americana. Então, eu não sei se o Glad já disponibilizou para vocês aí, mas está já disponível lá no repositório da UNB, eu posso depois passar o link para vocês, se tiverem curiosidade, acessarem. E ano que vem vai sair o livro pela Autonomia Literária. Então, estamos aqui fazendo uma prévia já do livro que vai sair no ano que vem. É claro que muito adaptado, é um livro baseado na tese, tipo aqueles filmes baseados em histórias reais, que na verdade não são exatamente a tradução da história real, mas deve sair no ano que vem. Então, também espero que ajude a gente a refletir, particularmente na esquerda brasileira, independente da área, sobre os rumos que a América Latina tem e como a gente pode pensar a América Latina no contexto também da nossa realidade brasileira. Então, pessoal, essa pesquisa, bom, o título da minha tese é A Nova Esquerda Latino-Americana, Movimentos Sociais, Institucionalização e Crise do Progressismo. Como vocês podem ver, é um pouco megalomaníaca a minha pesquisa, porque eu tentei, a partir de uma série de conexões de fenômenos que estão em curso, explicar por que uma série de novos atores sociais que entraram em cena nos últimos anos, movimentos sociais, ou que entraram em cena ou que ganharam força nos últimos anos, por que eles se identificam tão pouco, ou cada vez menos em alguns casos, com os partidos de esquerda tradicionais. E por que alguns deles, inclusive, além de se identificarem pouco, daí a crise do progressismo, buscam criar os seus próprios partidos. Daí a palavra institucionalização, que aqui nesse caso é usado para explicar como movimentos sociais passam a ser instituições partidárias, certo? Então, essa era a minha dúvida, era o que me afligia. Inicialmente, a minha tendência era fazer uma pesquisa sobre o Brasil, porque esse fenômeno também acontece no Brasil. Por que uma série de movimentos sociais que estão ganhando força nos últimos anos tem cada vez menos identidade com o PT, o PDT, o PCdoB, os partidos mais tradicionais, né, da esquerda? Tradicionais no sentido de que são mais antigos, né? O PT tem 40 anos, o PDT também, o PCdoB, se você contar toda a tradição do PCB e do PCdoB, remonta a quase um século, né? Então, nós estamos falando de partidos que representam correntes políticas muito tradicionais. O PDT, o trabalhismo, o PSB, uma genuína social-democracia, não essa social-democracia do PSDB, que na verdade de social-democracia não tem mais nada. O PT, uma corrente própria do socialismo democrático dos anos 80, né, que depois virou petismo, que depois virou lulismo, né, e o PCdoB, a tradição dos partidos comunistas. Então, por que esses novos atores no Brasil? E eu ia pesquisar, fazer uma comparação de movimentos, ia pegar o movimento Passe Livre, ia pegar o MST, enfim. Mas era uma pesquisa cujo resultado já estava dado a priori. Ele era pouco desafiador desse ponto de vista, a pesquisa, porque, obviamente, qualquer um que vai pesquisar esses movimentos sociais vai perceber que uma série de movimentos tem menos identidade com o PT do que outros. Isso tem a ver com o contexto histórico, com as relações que os movimentos criam com cada partido, com, digamos, o nível de abertura que cada movimento tem para o sistema político e partidário, uma série de fatores que eu depois vou descrever para vocês aqui. Mas era uma pesquisa cujo resultado estava meio que dado na saída, e isso não me entusiasmava. Então, na minha banca de qualificação, que foi composta por vários professores que eu admiro muito, que eu gosto, o professor André Singer, que vocês já devem ter ouvido falar, é um professor aqui da Universidade de São Paulo, eu fiz meu doutorado na UNB. O André Singer sugeriu, ele que é um grande pesquisador do lulismo como um fenômeno político contemporâneo, que vem para, de alguma forma, ressignificar
a referência que os setores populares têm no Partido dos Trabalhadores, portanto, não a partir de uma referência propriamente partidária, mas de uma referência constituída em cima de uma liderança, que é o Lula. Então, o André Singer, que é uma grande referência na ciência política para entender a esquerda no Brasil nos últimos anos, ele sugeriu fazer um estudo comparado. Por que, ao invés de fazer uma comparação entre casos brasileiros, cujo resultado já é meio óbvio, por que você não faz um estudo sobre a América Latina? E vai vendo quais são as diferenças que essa nova esquerda tem, porque, de alguma forma, há uma série de condições que, reunidas ou não, podem explicar por que alguns movimentos sociais optam por criar seus próprios partidos, os novos movimentos. Então, ao invés de comparar a nova esquerda, entre aspas, com a esquerda mais tradicional, que era o que eu faria inicialmente, eu passei a comparar a nova esquerda consigo mesma. E como que movimentos sociais que se desenvolveram em diferentes países interagiam com o contexto do seu sistema político, com o contexto da existência ou não de governos progressistas, como interagia com o próprio sistema eleitoral e as possibilidades que esse sistema oferecia para que esses movimentos pudessem se institucionalizar, o grau de confiança que eles tinham na democracia representativa dos seus países. Ou seja, eu fui reunir uma série de variáveis para entender por que alguns movimentos sociais que surgiram nos últimos anos, ou que ganharam força, viraram partidos políticos e outros não. Por que alguns movimentos toparam legitimar o sistema partidário, integrando esse sistema na forma de organizações partidárias, né? E fazendo isso, de alguma forma, estão também se afastando do que foi nos últimos, pelo menos 20 anos, a corrente mais forte na América Latina, que é o que nós podemos chamar vulgarmente de progressismo, ou seja, uma corrente reformista, né, que buscou, dentro dos limites do capitalismo na América Latina, reformar esse capitalismo, torná-lo um pouco mais justo, menos desigual, menos violento. Tá? Então, esse é o desenho geral da pesquisa, né? E quais os aspectos, deixa eu pegar aqui meu roteirinho, que eu fiz aqui no computador, quais os aspectos que eu achava fundamentais, quer dizer, qual é a moldura, o contexto histórico em que nós estamos e que pode, de alguma forma, ajudar a entender e fundamentar esses pressupostos que eu trago aqui, que é, por exemplo, o pressuposto de que existe uma nova esquerda surgindo, de que existe uma crise do progressismo. Então, a primeira parte da minha tese, ela basicamente busca justificar esses pressupostos, né? Primeiro elemento fundamental que eu quero trazer para vocês, eu não me preparei tão bem aqui para mostrar alguns livros que eu usei. Normalmente eu deixo perto, assim. Eu apresentei essa tese numa aula, num curso que eu dei esse ano lá na Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, a FESP, um curso sobre democracia e sistemas eleitorais. Acabei falando um pouco da tese, eu deixo os livros meio perto para ir mostrando também como referência para que a galera depois possa ir buscar, procurar. Muitos deles estão na internet, estão disponíveis. Mas eu parto do pressuposto de que a gente vive, desde 2008, com a grande crise, com a grande crise do capitalismo, mas que na verdade expressa uma nova etapa do aprofundamento de uma crise estrutural que vem desde os anos 70, como que essa crise que se aprofundou de forma muito violenta a partir de 2008, vocês lembram da crise? Alguns de vocês talvez fossem mais jovenzinhos, eu não sei qual é a média de idade da turma aí, Gladys. Talvez em 2008 eu tô falando como se fosse ontem pra gente, e para alguns aí a galera podia ser, não sei, né, pré-adolescente ainda, criança, né? Mas, seja como for, a crise de 2008, vocês certamente já leram muito e sentem ainda hoje as consequências dessa crise. Ela começou como uma crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, depois se transformou numa crise bancária na Europa e se traduziu, na sua última etapa mais violenta, numa crise das dívidas dos países da Europa. Por que isso virou uma crise global, afetou a América Latina? Porque naquilo que o Immanuel Wallerstein chama de sistema mundo, quer dizer, o fluxo de capitais da periferia do sistema para o centro do sistema, ou para a subperiferia, como o Wallerstein chama o Brasil, ela é muito, muito intensa e está muito determinada por relações e fluxos de capital que comprometem o conjunto das economias nacionais. Então, o nosso agronegócio depende, por exemplo, da capacidade do Estado de assumir dívidas em países que são compradores, por exemplo, de bens primários aqui no Brasil, para dar um exemplo fundamental. Tá? Então, a crise de 2008, ela demonstra uma nova etapa dessa crise estrutural, uma crise que vem dos anos 70, quando os níveis de acumulação do sistema do capital,
os níveis de acumulação capitalistas foram se desacelerando e entrando numa crise da qual ele jamais se recuperou. Tá? Tem a ver aí com um período que remonta à crise do petróleo de 73, como um marco mais simbólico, assim, que além de cientista político, eu sou historiador, tá, pessoal? Então eu gosto bastante de organizar as coisas aí em marcos temporais, acho que ajuda a gente a entender um pouco mais, tá? Então, a crise estrutural que começa nos anos 70, ela tem como primeira estratégia de superação nos anos 80 e 90 o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma estratégia para tentar superar essa crise estrutural e retomar os padrões de acumulação que o capitalismo viveu nos anos 50 e 60, né, as décadas de ouro do capitalismo. O neoliberalismo não consegue entregar isso, né? E ao não conseguir entregar isso, ele vai criando uma série de estratégias que comprometem a própria reprodução do sistema do capital, que em 2008 entra numa grande crise. Qual é a resposta que o mundo da política, ou melhor dizendo, que a representação política das classes sociais, ou seja, os sistemas políticos, deram a essa crise? Em geral, a resposta foi salvar bancos grandes demais para quebrar. O Obama é autor, ou pelo menos reproduziu essa frase, né? Grande demais para quebrar. Então, os sistemas políticos nos Estados Unidos, no governo Obama, na Europa, em geral, responderam, as instituições de Estado responderam para salvar o capital, salvar o sistema. Porque, claro, uma coisa é a superação do sistema com base numa estratégia de colocar outra coisa no lugar. Outra coisa era o sistema simplesmente quebrar. E os agentes públicos, os agentes estatais, nos Estados Unidos e na Europa, a primeira reação foi agir para salvar o sistema do capital. Fizeram isso, obviamente, cobrando a conta de quem estava na ponta, né? E isso aprofundou o desemprego, a crise social, se traduziu no curto prazo numa crise migratória, no fortalecimento de posições de extrema-direita, ou seja, ao optar por apertar o cinto ou o garrote sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, os sistemas políticos entraram também numa crise de legitimidade. E aí eu recuo a talvez das principais referências que eu usei nesse trabalho, desculpem, que é o pequeno livrinho de 80 e poucas páginas do nosso querido Manuel Castells, que hoje é ministro da Educação na Espanha, né, e que se chama Ruptura, a crise da democracia liberal. Por que eu chamo a atenção para esse livro? Não porque ele seja o mais completo ou que aprofunda melhor a crise da democracia liberal, mas é o que melhor sintetiza em poucas páginas como a crise de reprodução do capital que se revelou em 2008 está relacionada à crise do sistema de representação político que se tornou hegemônico nos países capitalistas, que é a democracia liberal. E aí, já faço de cara aqui uma ressalva. A democracia liberal não é a única forma de democracia. É óbvio que no debate público, quando a gente fala de democracia, salvar a democracia, preservar a democracia, a gente está partindo do pressuposto de que no imaginário e nos códigos universalmente compartilhados no Ocidente, ao falar de democracia, nós estamos falando de democracia liberal representativa. Mas ela não é a única forma de democracia e nem de longe é a melhor. O Luiz Felipe Miguel, que foi meu professor na UNB, usa um conceito que me parece muito adequado. Eu até usei pouco na tese, acho que no livro quero usar mais, que é o conceito de democracia elitista. Ou seja, uma democracia que faz com que o povo tenha que escolher entre poucas elites políticas que se postulam a representá-las no âmbito, seja do parlamento, nos sistemas parlamentaristas, seja mesmo no executivo. Então, essa democracia liberal, ao se comprometer até as últimas consequências com as políticas de austeridade que atacaram os direitos da maioria do povo trabalhador na Europa e nos Estados Unidos, puxou para si mesma a crise, que era uma crise econômica, uma crise de reprodução do capital, e transformou essa crise numa crise política. Portanto, o contexto de surgimento de uma nova esquerda e de uma nova direita, que eu não analiso a nova direita no meu trabalho, mas há também uma nova direita global que surge com a crise do capital em 2008. Tá? Esses fenômenos que hoje estão muito recorrentes nas nossas análises, o Donald Trump, o próprio Bolsonaro, o Viktor Orbán na Hungria, o Duterte nas Filipinas, o Matteo Salvini na Itália, o Front National na França, o Vox na Espanha, o Brexit e até o Macron, que surge como um sujeito meio fora do establishment. Essa nova direita, desde a direita mais moderninha como o Macron até a direita mais selvagem como o Bolsonaro e Trump,
ela também é produto dessa crise da democracia liberal, que traz para si, traz para o seu quintal uma crise que estava se desenvolvendo no âmbito da economia. Só que o problema, pessoal, é que ao transformar a crise econômica em crise política, e vocês vão lembrar como é que isso aconteceu. Primavera Árabe no norte da África, porque os países do norte da África também foram impactados pela crise econômica, e em alguns desses países existiam regimes autoritários, como Egito, Tunísia e outros, e isso gerou também um descontentamento grande pela precarização das condições de vida naquela região do mundo, no Maghreb principalmente. Depois na Europa, com os indignados de Madrid, com o movimento Geração Arrasca em Portugal, com o movimento Nuit Debout na França. Depois atravessa o Atlântico e chega em Nova York com o movimento Occupy Wall Street. Vocês lembram disso também, né? E chega na América Latina com o levante do movimento Yo Soy 132 no México, com o levante do movimento estudantil no Chile, com o Paro Nacional Agrário na Colômbia e com o movimento aqui no Brasil em 2013, que foi muito mais complexo do que esses outros que eu descrevi aqui. Mas todos eles, de alguma forma, expressam uma fadiga da democracia liberal. E, claro, alguns setores políticos aproveitaram melhor isso, não é objeto do nosso debate aqui, nem da minha tese, mas a nova direita também se aproveitou desse descontentamento com o sistema político, com a democracia liberal, com a incapacidade do sistema político de responder adequadamente. Então esse é o contexto no qual eu busco analisar o surgimento dessa nova esquerda. E como é que essa crise política, essa crise da democracia liberal impacta a esquerda tradicional? Bom, primeiro, importante registrar, parte dessa esquerda estava no poder quando aconteceu a crise. Então ela foi obrigada, digamos assim, a dar respostas muito práticas, muito objetivas, porque eram, né, atores dentro da dinâmica dos estados nacionais, dos agentes estatais. No caso da Europa, a corrente hegemônica da esquerda na Europa é, como vocês sabem, a social-democracia. Não são os comunistas, não é a esquerda radical. A corrente hegemônica é a social-democracia. O que significa isso? Não é a corrente só com maior número de governos, parlamentares ou filiados nos seus respectivos partidos nacionais. Ela é a corrente que representa um imaginário do que é ser de esquerda na Europa. Ela tem essa hegemonia, que é a combinação, como diria o Gramsci, de liderança e capacidade de imposição da força. A imposição da força é representada pelos resultados eleitorais, ela é muito maior, muito mais forte eleitoralmente. Mas a liderança tem a ver com a capacidade de responder objetivamente aos problemas da vida cotidiana. Então a social-democracia, que era e ainda é a corrente hegemônica, mas hoje já uma corrente em crise, ela estava nos governos. Ela era parte do pacto que sustentava a democracia liberal na Europa. E quando chega a crise política, quando chega a crise econômica depois da crise política, a social-democracia, nos governos em que ela estava, ela implementou as políticas de ajuste fiscal. O Sócrates em Portugal, o Zapatero na Espanha, o Papandreou na Grécia, só para usar alguns exemplos, foram governantes da social-democracia que aceitaram as determinações do FMI, do Banco Mundial e da Comissão Europeia para retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso aprofundou ainda mais a crise de representação. Porque se aqueles partidos que antes eram associados aos direitos dos trabalhadores contra os partidos que eram associados aos direitos do mercado, aos valores da família e da tradição, aplicam eles mesmos a política de austeridade, de retirada de direitos, quem poderá nos defender? É isso que ficou um vazio. E esse vazio, como eu já disse, foi ocupado pela nova direita, nesse caso extrema-direita, e por uma esquerda radical que começou a crescer na Europa e a ter bons resultados eleitorais, inclusive. Em 2012, no auge dessa crise, o movimento dos indignados da Grécia, né, eles pegam um pequeno partido, pequeno mesmo, menor que o PSOL, talvez hoje, sei lá, seria uma UP, um PCB, e esse partido que tinha tido 1% nas eleições parlamentares, e em 2012 tem 27%. Ele sempre, por quê? Porque esse partido, diferente dos tradicionais, ele vocalizou, verbalizou esse enorme descontentamento com o sistema político. E, obviamente, se dispôs a enfrentar as políticas de austeridade que estavam sendo impostas pelo FMI, pela Troika. Eu estou falando bastante de Europa, mas eu já vou chegar na América Latina. É porque eu fiz na minha tese um paralelo entre o que aconteceu na Europa e o que aconteceu na América Latina. Então, é importante esse pequeno prólogo aqui
sobre a Europa, tá? Numa disciplina sobre epistemologias do Sul, pode parecer estranho, mas eu garanto que não é, porque todo mundo queria que eu analisasse a nova esquerda europeia e eu fiz algo que ninguém tinha feito, que era analisar a nova esquerda na América Latina, tá? Então vocês já vão ver por que isso é importante. Porque lá começou primeiro, é basicamente por isso, que a crise da social-democracia, portanto a crise da esquerda mais tradicional e mais comprometida com as políticas de ajuste exigidas pelo sistema do capital, permitiu o surgimento de uma nova esquerda na Europa, né? Então, este fenômeno de certo comprometimento das forças da centro-esquerda ou da social-democracia com as políticas de austeridade abriu um vazio. E esse vazio foi ocupado por uma geração de lutadores, intelectuais, militantes, movimentos, ativistas e até partidos que já existiam, com uma proposta de renovação da esquerda. Por que é importante isso, pessoal, na nossa análise aqui? Porque também na América Latina, quando acontece a crise, nós temos vários governos de esquerda e centro-esquerda. Nós temos governos, só que aqui, diferente da Europa, onde a maior parte dos regimes, pelo menos nos países mais importantes, são parlamentaristas, aqui nós temos o presidencialismo. Isso, claro, impacta muito a formação dos governos e de maiorias para poder levar os projetos adiante. Mas nós temos aqui partidos muito tradicionais, também na Argentina, no Brasil, no Chile, na Venezuela, nem tanto, porque na Venezuela o chavismo cria seus próprios instrumentos partidários, assim como a Bolívia, que o Gladys estudou super bem também, é um especialista no tema. Mas nos países, digamos que com tradição democrática um pouco mais semelhante, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, mesmo Peru, mais recentemente, partidos que tiveram pelo menos nos últimos 30 anos, ou haviam tido nos últimos 30 anos, uma certa estabilidade democrática, isso se deu também pela consolidação de certos partidos de esquerda ou centro-esquerda que foram muito importantes nesse processo de estabilização, tá? O Partido Socialista no Chile, o PT aqui no Brasil, o kirchnerismo na Argentina, a Frente Ampla no Uruguai, né? E em outros países também. Então, não são partidos exatamente social-democratas como os partidos europeus, mas são partidos que, vindo de uma outra tradição política, que é uma tradição do socialismo democrático, ao chegar ao governo, também tiveram que modular as suas posições, as suas propostas para poder ter governos de composição, né, e ter maioria para governar. Sem nenhum juízo de valor moral aqui nessa análise, tá, pessoal? É uma análise da realidade. Quer dizer, quando, por exemplo, no caso do Brasil, né, o PT acaba mantendo intactos as bases da gestão macroeconômica que foram herdadas do Fernando Henrique Cardoso, câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário, isso de alguma forma é uma assimilação de parte digamos, da tecnologia constituída pelo neoliberalismo para a gestão da política macroeconômica, tá? E sem nenhum juízo de valor moral. Talvez fosse a única forma de governar o Brasil, talvez não. Essa não é tema para a nossa discussão aqui. Mas esses partidos que no Brasil são, digamos, a expressão da esquerda de governo, da esquerda no poder, estavam governando vários países quando chegou a crise. Na maior parte dos casos, se buscou uma mediação, ou seja, garantir que a crise impactasse o mínimo possível as classes populares, né, mas também não romper os pactos de governabilidade que foram estabelecidos com as classes dominantes, né? E aqui no Brasil, vocês sabem, tinha agronegócio, tinha o setor produtivo, tinha um peso grande na conformação da governabilidade petista, por exemplo, né? Sempre, todos os ministros da agricultura sempre foram indicados pelo agronegócio, ministros da indústria e comércio indicados pelo setor produtivo, pelo grande capital produtivo, ou seja, era uma aliança capital-trabalho, para usar novamente aqui, recorrer novamente aqui ao André Singer, né? Para a implementação de uma agenda reformista, de reformas dentro do capitalismo, não de afronta ao capitalismo, né? Ou que o André Singer chama de reformismo fraco, ou seja, um reformismo possível dentro do contexto que estava colocado, né? É possível, né, para alguns, podia ir mais longe para outros. Então, essa crise que atinge a esquerda do governo na Europa também atinge a esquerda aqui, de forma muito diferente em cada país, mas também mostra as fragilidades dos sistemas políticos na América Latina. Cada um com as suas fragilidades. No caso do México, por exemplo, que foi um dos países que eu estudei, o sistema político ele é frágil pela sua impermeabilidade, né? Portanto, ele não permite que os conflitos que estão na sociedade se expressem adequadamente no âmbito partidário. São poucos partidos, o sistema partidário é muito fechado, é muito difícil. No caso do Chile, tem a ver com outro fenômeno, que era uma espécie de bipartidarismo que existia no Chile até alguns anos atrás.
No caso do Brasil, esses conflitos surgem exatamente pelo contrário, né? Pela dificuldade de compor governo e pela necessidade de compor alianças, nem sempre ou quase nunca programáticas, né? O que faz também com que se permita a possibilidade de um questionamento do sistema político e dos mecanismos de governabilidade. Então, com isso eu quero dizer o quê? O progressismo na América Latina cumpre um papel análogo ao que a social-democracia europeia cumpriu, não hoje, mas cumpriu num período histórico que se consolidou como corrente hegemônica. Então a corrente hegemônica na América Latina não são os comunistas, não são os socialistas revolucionários, não é a nova esquerda, não é digamos, esse grande movimento das últimas décadas que se convencionou chamar de progressismo. Ou seja, uma agenda de reformas do capitalismo dentro das possibilidades que a América Latina permite. Acontece que, com a crise do capital e a ampliação das demandas do capital por reformas que retirem direitos das maiorias sociais, esses governos, eles titubearam. No caso do Brasil, medidas que foram tomadas pelo próprio governo da Dilma apontam isso claramente, há uma série de estudos sobre isso, né? Retomo aqui o André Singer, que eu acho que é quem melhor descreveu, né, as concessões que foram feitas e como isso foi comprometendo a base social, a base de apoio do projeto petista ao fazer concessões que eram exigidas pelo mercado. O mesmo aconteceu na Argentina, o mesmo aconteceu no Chile e em outros países, né? É claro que onde o capital não conseguiu resolver isso pelas vias democráticas, ele resolveu isso pelas vias antidemocráticas, como foi o impeachment da Dilma em 2016, a deposição do Fernando Lugo no Paraguai, né, e outros episódios que nós temos aí, né? Poderiam ficar aqui o resto do dia falando sobre isso, né? A utilização aí da luta contra a corrupção como argumento para a criminalização dos partidos populares, ou seja, temos aí uma vasta... Mas essas concessões foram exigidas. E na América Latina, em geral, todos os governos progressistas fizeram as concessões exigidas pelo mercado. E nem sempre essas concessões foram suficientes, por uma razão simples. Porque a etapa que nós entramos pós-2008, a etapa da reprodução do capital em nível internacional, exige uma dinâmica muito mais agressiva, de destruição total dos direitos trabalhistas, de destruição total do meio ambiente, das leis ambientais. Ou seja, nós entramos numa etapa muito mais agressiva. E por isso o progressismo, com as concessões que fez ao capital, essas concessões não foram suficientes. O capital, portanto, seja pelas vias democráticas ou antidemocráticas, optou ele mesmo por interditar, digamos, esse ciclo que nós vivemos aí nos primeiras 2 décadas, ou primeira década e meia na América Latina. Tá? Nesse contexto, essas limitações apresentadas pelos sistemas políticos e pela esquerda de governo, pelo progressismo no poder, ampliou, evidentemente, os conflitos sociais. E parte desses conflitos foram liderados numa perspectiva de crítica ao neoliberalismo. Não todos, mas uma parte importante deles. No caso do Brasil, por exemplo, podemos citar vários conflitos que foram expressando essa nova etapa de agressividade do capital, né, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, em outros países também. Eu escolhi 3 países. Poderia fazer uma coisa ainda mais maluca de fazer uma análise de todos os países da América Latina. Eu escolhi 3, porque cada um dos casos expressava uma trajetória diferente dos movimentos sociais. Então eu escolhi o Brasil, e no Brasil eu analisei o MTST. Qual é a trajetória do MTST? Um movimento que surge da Via Campesina, que é o movimento que organiza o MST e outros movimentos sociais no Brasil, mas que se desvincula da Via Campesina, vira um movimento urbano e que expressa, melhor do que qualquer outro hoje, as contradições da acumulação capitalista no Brasil, que se tornaram contradições fundamentalmente urbanas. O controle do território, né, a acumulação, o controle da mão de obra, ou da força de trabalho, melhor dizendo, o processo de desindustrialização que tornou o capitalismo brasileiro cada vez mais dependente do setor de serviços, que está concentrado nas grandes cidades. Ou seja, o MTST é quase uma fotografia do que é a dinâmica da exclusão do capitalismo brasileiro nessa nova etapa. E por quê? Porque o MTST optou por uma trajetória muito particular, que não era de criar um partido político novo e nem de entrar para um partido político existente, mas de fazer uma aliança com o PSOL em 2018. Agora nós entramos numa outra etapa. O MTST está até entrando no PSOL, os dirigentes, militantes e tal. Mas quando eu escrevi a tese, esse era o estado da arte. Quer dizer, o MTST, uma aliança entre um partido que já existia e um movimento social. Mais ou menos o que aconteceu na Grécia, inclusive, com o Syriza, coalizão da esquerda radical,
que acabou, era um pequeno partido, que acabou virando o partido dos movimentos de contestação e acabou vencendo as eleições em 2015. Eu estava lá nessa eleição, inclusive, foi um negócio extraordinário. Peguei o Chile, porque o Chile também tem uma tradição de esquerda muito forte, democrática, e lá houve um levante estudantil em 2011, que, aliás, foi o terceiro levante, depois de 2002 teve o primeiro, em 2006 teve o segundo, em 2011 teve um levante enorme que quase derrubou o governo do Sebastião Pinheira na época. E esses estudantes, esse movimento estudantil, ao invés de entrar para um partido existente, ou ficar alheio ao sistema político, eles resolvem criar os seus próprios partidos. Claro, há uma reforma do sistema eleitoral, já vou falar disso, né, mas permite que surjam novos partidos. Então eles criam os seus novos partidos políticos, uma trajetória diferente da do MTST. Né? Então surge lá o Revolução Democrática, surge o Comunes, surge Convergência Social, vários partidos novos que depois se agregam num movimento chamado Frente Ampla, que nas últimas eleições presidenciais fez 20% dos votos com a candidatura da Beatriz Sánchez. E pego o México. E por que o México? Porque lá um potente movimento social em 2012, por acaso eu também estava lá, e essa foi acaso mesmo, fui visitar uma amiga quando essa coisa estourou em 2012 no México, que é o movimento Eu Soy 132, que é um movimento de jovens contra a fraude eleitoral na eleição presidencial do México em 2012. O México tem uma tradição de fraudes eleitorais, e esse movimento surge porque um grupo de estudantes resolve fazer uma pergunta para o então candidato Henrique Peña Neto, que depois ele vence as eleições, e o Henrique Peña Neto, sobre um massacre que aconteceu quando o Henrique Peña Neto era governador de um dos estados do México, do Distrito Federal, no caso seria o DF mexicano, perguntado para o Henrique Peña Neto sobre esse massacre, e ele, era um evento numa universidade, ele deixa essa universidade e dá uma confusão, enfim, e ele vai dizer na imprensa no dia seguinte que, na verdade, aquilo eram 3 ou 4 militantes comprados pela esquerda, para fazer essa bagunça lá. E aí começa um movimento dos 132 estudantes que estavam na sala para dizer que eles, na verdade, eram estudantes mesmo, que ninguém estava pagando eles, que eles estavam lá para criticar o governo e criticar o massacre que o Henrique Peña Neto tinha promovido quando era governador do México. E aí começa um movimento que se chama Eu Sou 132, eu sou um dos 132, é disso que se trata, né? Eu sou parte desse movimento de contestação Henrique Peña Neto. Isso bota 1 milhão de pessoas nas ruas do México. Apesar disso, o Henrique Peña Neto ganha a eleição. E esse movimento, ele não se institucionaliza, ou seja, ele não vira um partido político. Alguns dirigentes, militantes até vão entrar no partido novo que foi criado pelo Manuel López Obrador, que atualmente é o presidente do México. Eles até entram no Morena, né, que é o movimento que o López Obrador cria. Mas o movimento em si não dá origem a novos partidos. Então isso me chamou muita atenção. Porque são 3 movimentos de nova esquerda, entre aspas, o MTST, né, de alguma forma, um híbrido aí, porque traz um pouco a tradição da Via Campesina também, mas busca ser uma representação brasileira de movimentos como os piqueteiros da Argentina, o movimento das juntas vicinais da Bolívia, ou seja, um movimento social mais territorial, portanto novo desse ponto de vista, né, que busca de alguma forma trazer uma agenda bem anticapitalista, rejeitando os limites do reformismo e do progressismo. Os estudantes no Chile a mesma coisa, bastante antineoliberais, criticando os governos da Concertación, que eram os governos de centro-esquerda liderados pelo Partido Socialista, e o movimento no México, que também não tem nada a ver com o PRD, que é o partido tradicional de centro-esquerda mexicano. Só que cada um tem uma trajetória diferente. Isso ficou me inculcando. Por que cada um virou partido, o outro fez uma aliança com o partido, e o outro não virou nada, né? Isso foi me intrigar. Então, a minha pesquisa é basicamente sobre isso. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu acho que pode ser um pouco maçante, eu já estou falando uma meia hora aí, né? Mas eu vou analisar alguns fatores. Eu vou analisar o primeiro fator. Primeira coisa, que eu achava que era uma variável, depois percebo que é uma constante. A nova esquerda está na cidade, está no espaço urbano. Né? Por quê? Porque o capitalismo, nessa nova etapa, está absolutamente urbanizado. Né? Então, por isso, minha opção por escolher esses atores, né? Acho que é mais representativo, né, do que eu buscava compreender. Até pensei em estudar a Colômbia também, o Paro Nacional Agrário, mas não achava que era representativo do que eu estou chamando de nova esquerda. Né? Então, eu achava que era uma variável, acabou virando uma constante, né? Linguagem aqui da pesquisa científica, né? Sobre o caráter urbano da nova esquerda. E foi ver as variáveis, o que influencia para que alguns movimentos virem ou não movimentos, virem partidos. A primeira
tem a ver com a autonomia e a dependência que os movimentos têm em relação ao próprio Estado. Tá? Então isso quer dizer o quê? O quanto eles se relacionam com políticas públicas, cobram, interagem. No caso do Chile, por exemplo, o movimento estudantil é relação total com o Estado, né? São estudantes de escolas públicas. O MTST, uma relação um pouco mais distante. Também viabiliza a reforma urbana por via de convênios, políticas como Minha Casa Minha Vida, mas não estão diretamente relacionados às políticas públicas. Depois, até numa etapa, o Minha Casa Minha Vida criou um segmento chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que era gerado pelos próprios movimentos sociais. Mas isso, dentro do total do Minha Casa Minha Vida, era muito pouco, insignificante. E o movimento estudantil mexicano, o movimento de jovens não era só estudantil mexicano, um nível de relação com o Estado muito baixo. Então, o primeiro fator que era autonomia e dependência em relação às políticas de Estado. Tá? A segunda variável, confiança no sistema democrático liberal. E para isso eu usei o Latinobarômetro, que é uma pesquisa feita nos vários países da América Latina, perguntam questões como se você confia nas instituições, se você prefere uma ditadura ou uma democracia. É um questionário, tá, que é feito a cada 2 anos e que traz muitos dados importantes sobre a percepção das diferentes sociedades sobre a democracia. Então chama Latinobarômetro, está disponível na internet, vocês podem olhar depois. Então confiança no sistema democrático foi a segunda variável. A terceira, experiência progressista no poder, ou seja, minha tese, uma das minhas teses, dos meus pressupostos, enfim, das hipóteses, melhor dizendo, era de que naqueles países que tiveram uma experiência progressista mais longa, isso geraria uma certa fadiga e, portanto, estimularia um surgimento de movimentos menos vinculados à tradição dos partidos de esquerda mais antigos. Tá? Então, essa era a segunda variável, experiência progressista no poder. 4, acessibilidade dos sistemas partidários. Ou seja, será que sistemas partidários que facilitam o surgimento de partidos influenciam ou não na decisão de um movimento virar um partido? E a quinta e última, coesão interna. Como que o nível de unidade de um movimento influencia na hora de decidir se vira ou não vira partido. Então eu analisei essas variáveis, não vou entrar em detalhes aqui de como é que elas foram operacionalizadas, nem nada, isso é uma chatice, mas vou direto às conclusões, tá? Praticamente todas as variáveis se mostraram relevantes para gerar ou não institucionalização de movimentos sociais. O mais óbvio, claro, a coesão interna, primeiro. Então, movimentos mais coesos geraram partidos. O movimento estudantil chileno era bastante coeso, porque dentro do movimento estudantil chileno haviam coletivos que já atuavam como partidos estudantis. O MTST também, um nível de coesão grande. Então, portanto, nesses dois casos, nós temos uma maior aproximação com sistemas partidários. No caso mexicano, baixíssima coesão interna, muita horizontalidade e, portanto, não temos lá o processo de institucionalização. Deixa eu pegar aqui, uma por uma, aqui, rapidinho. O tema dos sistemas partidários também, obviamente, quer dizer, o sistema partidário chileno sofreu uma reforma. Então ele permitiu uma reforma bastante profunda que permitiu o surgimento de novos partidos. Dos 18 partidos que existem no Chile, pessoal, 12 foram criados depois dessa reforma. Então foi uma reforma muito profunda e permitiu, portanto, né, o surgimento de novos partidos políticos. No caso do México, que é o sistema mais difícil de criar partido, é muito difícil criar um partido no México e você só pode criar a cada 6 anos. A cada 6 anos abre uma janelinha para criar um partido no México. É muito difícil. Não teve processos de institucionalização. O Brasil é um meio termo, tá? Eu analisei, para vocês saberem, o prazo para a criação dos partidos, o número de assinaturas que são necessárias. Eu estudei a legislação eleitoral de cada país para entender e criar uma escala de acessibilidade. Então, essas coisas eu não estou tirando da minha cabeça, tá? A gente aplicou uma série de técnicas aí, tecnologias para... Então, eu criei uma escala de acessibilidade para identificar quais sistemas eram mais acessíveis, quais não eram, tá? É uma coisa que também é bem inovadora. E no caso brasileiro, ele é bem mais acessível que o mexicano e bem menos que o chileno. Tá? Por isso o MTST fica nesse meio termo. Confiança no sistema democrático. No Chile, são os índices mais altos da América Latina. Então isso explica também por que era meio óbvio a entrada desses atores no sistema partidário. No Brasil, já bem mais baixo. E no México, os piores indicadores de confiança na democracia.
Portanto, também, do ponto de vista, digamos, de uma consciência coletiva, quase de uma ideologia, o sistema partidário mexicano, o sistema político mexicano, ele não era visto como confiável, até pelo histórico de fraudes. E isso também não incentivava os atores a se institucionalizarem. Autonomia e dependência, eu já falei, e por fim o tema da experiência progressista no poder. Se mostrou relevante, mas menos relevante, tá? O Chile tem uma longa tradição progressista no poder, a concertação governou o país por 20 anos, e, portanto havia sim uma fadiga. No caso do Brasil foram 13 anos de governos progressistas, havia uma fadiga menor, e no caso do México não havia experiência de governos progressistas, quando surgiu o movimento de Eu Soy 132. Então, portanto, isso também de alguma forma impactou, mas aparentemente menos. E como é que eu pude aferir isso? Com entrevistas. Eu entrevistei vários dirigentes desses movimentos no México, no Chile e no Brasil. Então, portanto, além de uma análise quantitativa em vários aspectos, é também uma análise qualitativa, ou seja, a percepção dos próprios atores sobre o processo de institucionalização. Para terminar, nós temos no caso do Chile, portanto, o arquétipo perfeito da nova esquerda, ou seja, vem do movimento social, rejeitam os partidos tradicionais, tem um nível de coesão interna grande, criam novos partidos. E esses novos partidos se referenciam numa crítica profunda à democracia liberal, à democracia representativa, à defesa de uma democracia real, para usar o conceito que os indignados de Madrid usavam, e numa agenda antineoliberal. Nem toda a nova esquerda é anticapitalista, tá, pessoal? Mas ela é muito antineoliberal. No Brasil, nós temos um meio termo, né, que eu chamo de uma sinfonia inacabada, ou seja, uma história que ainda está rolando entre MTST e PSOL. O MTST já tem hoje, em comparação com quando eu terminei a minha tese no começo do ano, um nível de integração maior com o PSOL, mas ainda é um processo que está em curso, né, e isso vai transformando o próprio PSOL e vai transformando o próprio MTST. O PSOL tem muito de nova esquerda, mas também tem muito da esquerda tradicional. Nós somos uma dissidência do PT, então, obviamente, nós trazemos também parte dessa tradição conosco. E no caso do México, como que o conjunto das variáveis contribuiu para que esse movimento, que foi tão potente em 2012, acabasse não dando origem a um partido político, né? E como que esses elementos são importantes. Então, tudo isso para dizer, pessoal, por fim, nas conclusões, de que, de alguma forma, os pressupostos de que crise econômica e crise política caminham juntas, de que quanto mais comprometido com a manutenção desse sistema uma força de esquerda tradicional estiver, mais questionada ela será, isso se mostrou realmente válido na minha pesquisa. Tá? E demonstrou também, claro, eu não fiz uma análise com Bolívia, Venezuela e outros países, mas me parece muito evidente, eu acho que isso vocês devem ter estudado, como que nesses países onde o reformismo foi mais fraco, como o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, em comparação com o reformismo quase de refundação dos estados nacionais, como Bolívia, Equador e Venezuela, como que Bolívia, Equador e Venezuela puderam suportar melhor o impacto dessa demanda por preservação de conquistas. Né? É um tema que eu jogo aqui para a gente debater, porque certamente vocês estudaram isso, porque vocês têm um professor que é um especialista de vocês no tema, para a gente poder refletir um pouco. Não é um objeto da minha tese, mas é digamos, uma convicção. Não tenho provas, mas é uma convicção com a qual eu saí desse trabalho, tá? Onde o reformismo foi fraco, ele se mostrou mais vulnerável às, digamos, reivindicações do sistema do capital por ajustes. E, portanto, deu origem a uma esquerda mais crítica e menos vinculada à esquerda tradicional. Enquanto que nos países onde as respostas foram mais contundentes e mais duras, nós tivemos outros caminhos e não há nova esquerda, pelo menos com essas características, por exemplo, na Venezuela, no Equador ou na Bolívia, com a força que tem em outros países. Bom, obrigado, falei demais da conta, como diria o meu amigo mineiro Gladstone, mas ansioso aí pelas críticas e questões que vocês possam ter. Maravilha, Juliano. Eu acho que assim, colocou inúmeros elementos aí de reflexão. Isso, é uma tese, né, minha gente? Então, uma tese é uma pesquisa de fôlego, desenvolvida no doutorado, então ela traz um rol de elementos aí que são fundamentais de serem debatidos, sobretudo quando a gente consegue associar esses elementos, né, para uma realidade política que a gente vive. Né? Então, nós não estamos falando uma discussão
de uma teoria abstrata que a gente vai tentar encaixar ou não a realidade. A gente está falando da realidade influenciando uma forma de ver, uma forma de compor, né, a própria leitura de determinadas categorias. E aí eu acho que o Juliano ele chama a atenção de alguns pontos que são centrais, trazendo para a nossa disciplina, Juliana, que a gente, inclusive, já trabalhou aqui para entender um pouco melhor as características dos povos que a gente estava querendo trabalhar, como se dariam essas mudanças, e eu acho que você faz uma transição muito boa quando traz essa análise de Europa e depois a abordagem que é feita a partir da América Latina, e um papel que cumpre, por exemplo, o partido. É fundamental porque hoje em dia, né, a gente acaba trabalhando a figura do partido em si, e aí você chamou atenção disso em alguns momentos da sua fala, de uma forma muito peculiar e muitas vezes com uma característica meramente legislativa ou parlamentária. E a gente sabe que a figura do partido na América Latina não é só isso, né? O partido ele vai ter algumas funções que são centrais para mudanças de projetos políticos, né, dentro da realidade dos estados, seja no que diz respeito à organização das pessoas, como você traz a questão da coesão interna e a importância disso em processos de mudança, a formação das pessoas e a formação de um projeto, e o partido contribui também com as lutas políticas. Então, esse tripé é um tripé fundamental para determinadas estruturas que muitas vezes sequer vão ser chamadas de partido, como a Frente Sandinista de Libertação Nacional, como o Movimento 26 de Julho em Cuba, e alguns outros, né, mas que vão funcionar e vão ter essa estrutura. Né? Então é interessante esses elementos quando a gente pensa processos de mudança. E trabalhando e chamando a atenção dessas questões também, desses pontos que você ressalta, quando a gente traz, né, a análise do direito, no nosso caso, da nossa disciplina, né, eu costumo, Juliano, trabalhar, né, e trabalhei isso na tese, alguns blocos, né, para fazer a abordagem de América Latina, que partiriam de três perspectivas, vamos dizer, três prateleiras, que eu acho que dialoga muito com parte da sua exposição. A primeira prateleira seria uma prateleira, né, dos blocos de países neoliberais, ou que essa política já estava entranhada, né, ao longo do início do século XXI, se a gente pode dizer assim, e aí pegando um caso, sobretudo, de Colômbia, dentre alguns outros, né, que puxaram a fileira. Alguns países que tiveram esse caráter reformista mais forte, mais profundo, né, trazendo elementos de um estado de bem-estar social que não aconteceu no momento devido da Europa se trouxer para a América Latina, né, que seria na década de 30, etc., né, década de 40, 50, trazendo para a América Latina, ele vem acontecer posteriormente, né, só que com outras características, que é o caso do novo peronismo ou kirchnerismo na Argentina, né, com um governo com caracteres mais populares, o Brasil com o petismo e com o lulismo, Uruguai, né, com as figuras de Tabaré Vázquez e Pepe Mujica, dentre outros, né, governo também do próprio Lugo, que você chama a atenção no Paraguai, e o terceiro bloco, que seria um bloco que eu ousaria dizer, né, que o grau de reformas são tão profundas que ele gera, como você bem falou, uma refundação, uma possibilidade de transformação, que para alguns vai ser o início de um processo revolucionário, um processo de ruptura. E aí é curioso, para nós no direito, Juliano, trazer esses processos como processos revolucionários ou de ruptura, a depender de como a gente vai usar essa análise de revolução, né, se for a partir do que a Vânia Bambirra trabalhar, esse processo revolucionário não simplesmente com a tomada de poder, mas um processo, de fato, né, que se estende ao longo dos anos. Se a gente observar isso, é curioso a gente notar que esses processos eles passaram por processos ao longo das lutas políticas constituintes, ou seja, que modificaram a Constituição. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um paradoxo no direito. Porque o direito, tal qual o Estado e a Constituição, ele ontologicamente é pensado, né, como uma estrutura liberal, como uma estrutura de manter as coisas como estão. Então, quando você faz o pacto social da Constituição, você está mantendo o pacto a partir do que a correlação de força ali estabeleceu. Então, ele, vamos dizer, ele interromperia um processo revolucionário
Só que, por outro lado, ele seria uma forma também de agregar e de encapsular aquele avanço da luta política em determinado momento histórico, a ponto de garantir que em momentos de refluxo dessa luta, como é o que nós vivemos nos dias de hoje, ele tenha força suficiente, né, não só para se espairar na sociedade civil, mas para resistir. E me parece muito que a gente vê nesses processos da Venezuela, nesses processos da Bolívia e do próprio Equador, por mais que o falso Lenin tenha prevalecido ali a partir das eleições, né? O Lenin Moreno. Né? Isso se deve muito a uma categoria que o professor José Geraldo Souza Júnior, um dos nossos, vamos dizer, mentores ali com o direito achado na rua, juntamente com o professor Alexandre Bernardino e o nosso grupo, é uma das influências dessa disciplina, que se chama Constitucionalismo Achado na Rua, que a gente desenvolve aqui na UF, mas que vem um pouco dessa influência da UNB, vai trabalhar como sujeito coletivo de direitos. São sujeitos que são afetados por esse processo de modificação, por esse processo de transformação. Então, me parece que esse acúmulo há, e um outro aspecto que o direito ele começa a ser, vamos dizer, destacado dentro dessa conjuntura, é a partir do lawfare, que é a utilização de instrumentos jurídicos, né, para mudanças políticas e para influenciar o sistema político. Isso fica muito claro, né, aqui no Brasil, a gente não precisa nem ressaltar, ao salientar e ao lembrar a própria Lava Jato, né, mas mais do que isso, me parece que o lawfare ele acaba sendo também, né, um instrumento não só de golpes de Estado, mas instrumento para fixar e para fazer prevalecer políticas imperialistas. E aqui trabalhando o imperialismo a partir da academia, não simplesmente como um chavão, mas o imperialismo a partir da possibilidade de transferência internacional de valor, né, dos países do capitalismo periférico para os países de economia central, que é algo que nós trabalhamos e que o lawfare e as lava-jatos da vida, eles começam a trabalhar um pouco nesse sentido, me parece. Então eu chamei a atenção desses dois pontos porque é uma forma de trazer para o direito, né, essas reflexões atuais e que você trabalha muito bem na tese e que eu tenho certeza que abram possibilidade para diálogo, inclusive com a turma. Então, antes de passar para você e de devolver para você, eu queria passar para a turma, né, fazer algumas colocações ou, eventualmente, algum questionamento, né, a partir do que o próprio Juliano coloca e os acúmulos que já foram destacados aqui ao longo do semestre. Né? Então, me parece, né, que fica muito claro que, hoje em dia, né, já que o Juliano destacou a questão do neoliberalismo, o neoliberalismo ele não prescinde da democracia. Isso tem ficado cada vez mais claro para a gente. Né? Sobretudo por conta desses elementos que, inclusive, o direito ajuda a contribuir. Eu queria abrir para o pessoal aí. Pessoal, tá com vocês a palavra aí. Quem gostaria de falar alguma coisa ou trazer algum elemento? Você falou que o pessoal era participativo, ia fazer um monte de perguntas, que eu tinha que me preparar. Eu fiquei 3 dias aqui agora, desde a eleição, só lendo a minha tese, para poder me preparar para responder as perguntas. Por favor, vocês agora... Pois é, não me deixe passando vergonha, viu, pessoal? Esse vídeo vai para o YouTube, viu? Confesso que eu esqueci essa parte que vai para o YouTube, viu? Falei umas coisas que depois talvez possam friccionar um pouco as relações da esquerda brasileira, mas tudo bem. Não, mas é compreensível. Debate acadêmico. E aí, minha gente, vamos lá? Quem gostaria de tomar a palavra? Queria que vocês não ficassem encabulados, minha gente. Aqui, né, toda aula a gente tem esse debate, né? Tá aparecendo só porque vai ser disponibilizado que não vai ter. Pamela? Eu tô aqui, estava tentando abrir aqui o microfone, falei que a conexão hoje está... primeiro, eu quero parabenizar pela exposição, pela experiência, pela oportunidade, né, de dividir assuntos tão importantes, né, com a gente, da sua tese. Quero muito poder ler e saber um pouco mais, fiquei muito interessada mesmo pelo assunto, pela temática. Eu tenho perguntas, talvez, para um campo mais político, mas acho que envolve muito a questão de direito e democracia sempre, né, porque essa ressignificação que surge na esquerda
brasileira, em razão de crise, de reformismo, né? O próprio progressismo em crise, em queda, enfim, é comumente retratado pela mídia ou pela imprensa como um declínio da esquerda, né? E eu vejo que, às vezes, é um problema de paradigma, é um problema de perspectiva, porque tem como referencial, talvez, só o Partido dos Trabalhadores também, né? E aí, nesse debate aqui, eu vejo, então, por outra perspectiva, será que realmente estamos diante de um declínio, como querem passar, né, de uma determinada agenda de esquerda, se ela ainda serve como referencial a ser atingido, se 40% da população da cidade mais populosa da América Latina, por exemplo, vota num candidato de esquerda, como agora nas eleições, se a gente tem uma bancada no legislativo que continua, que em 2018, pelo menos, né, tinha um grande número de candidatos do Partido dos Trabalhadores, então, será que a gente não está diante realmente de uma ressignificação e não dessa ideia de declínio, como pretendem passar? Né? Qual seria a dificuldade de conseguir reconhecer a ascensão de um projeto, de uma esquerda com um parâmetro novo, dentro do contexto da política brasileira, como vem sendo proposta pelo pessoal, principalmente a partir de 2018, né? Se a gente não está aí, talvez, no movimento crescente em termos de democracia, do retorno de ideais democráticos e até de um possível cansaço, digamos assim, com uma perspectiva, com uma agenda autoritária que surgiu há 2 anos atrás e já se mostra aí completamente abalada de não conseguir, enfim, eleger seus candidatos agora nas últimas eleições, né? Será que não é há essa confusão assim do que é declínio, do que é uma ressignificação de uma agenda de esquerda ou do retorno de uma agenda progressista? Vamos lá, gente, está aberto. O que mais, pessoal? O que mais? Que mais? Eu tenho uma questão também, que me chamou, uma das suas falas que me chamou a atenção foi em relação à configuração da esquerda que tem se manifestado, né, na América Latina, até muitas vezes sem essa estrutura político-partidária, de movimentos e organizações a parte disso, mas ainda assim fazendo uma articulação política e conseguindo coisas. E eu queria uma perspectiva sobre isso, assim, ouvir, porque ao mesmo tempo que a gente não tem, né, não tem essas estruturas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente agora está também numa vibe de revanchismo também dos partidos, né, um ódio, por exemplo, ao PT. Então, e daí tem esse lado da ausência. E também eu acho que na movimentação da direita, tiveram alguns episódios que também essa questão do partido, né, no PSL, as pessoas ficaram sem partido e tal, e vieram várias coisas na minha cabeça sobre o que é essa ausência de uma estrutura político-partidária em relação a esses dois campos, direita e esquerda, significa, até que ponto isso é frágil, até que ponto isso é potente, até que ponto isso também pode ser uma estratégia de dominação, e ao mesmo tempo, até que ponto... não sei, sabe, o que isso pode representar como impacto, assim, pra gente, porque isso vai se avançando de formas tão diferentes e de formas positivas, mas talvez nem tanto, mas também de dominação e como estratégia também. Então, eu queria ouvir você falando um pouquinho sobre isso, para que acho que as minhas ideias pudessem ficar um pouco mais claras. E é isso. Eu vou só complementar as perguntas, então. Gostaria primeiro de agradecer, né? A explanação foi muito interessante, acho que fez uma síntese de alguns dos problemas que a gente discutiu nessa matéria esse semestre. E aí eu queria te perguntar qual que foi, enfim, a sua perspectiva e o seu arsenal teórico para poder definir, categorizar a nova esquerda. Porque entendo que, como se trata de um fenômeno novo, recente, né, pós-2008, vamos dizer assim, talvez aqui pós-2013, se parte de uma premissa de um tradicional, né, do velho, do anterior, com uma proposta de ruptura, mas, enfim, eu não sei se eu consigo entender a partir de qual parâmetro que você utiliza para poder chegar nesse conceito.
para mim é um pouco novidade. E também gostaria de saber a respeito da questão do... Não sei se você chega a citar na sua tese, lá mais para o final, mas eu acho que em alguns momentos você fala sobre a questão do identitarismo, desses movimentos sociais que acabam se unindo a partir de esquerda ou criando outros partidos. O quanto você acha que isso é viável, enfim, pode ajudar a trazer uma nova cara para a esquerda de fato, ajudar a trazer a galera de volta para o debate político, né, em face da atual negação e crítica extrema à política? O quanto você acha que esses movimentos identitários podem ser benéficos, podem ser úteis, podem ser um ponto em que a gente possa partir dali? E aí eu estou falando não só do MST, como você citou, que se une ao PSOL, e aí é PSOL ou é PSOL, né? Eu vi essa discussão recente. Mas não só MST, mas aqui no Brasil, acho que nos outros países a gente tem um movimento indígena e campesino, mas aqui no Brasil a gente tem uma população majoritariamente negra e parda, e o quanto isso pode mudar, o quanto é necessário partir daí para poder repensar a política nacional, enfim, e as estratégias que a gente pode traçar. E, novamente, parabéns para você pela explanação e ao pessoal pelo desempenho e pelas campanhas feitas nas eleições desse ano. E aí, pessoal, mais alguém quer falar ou passo a palavra para o Juliano? Pode falar. Mais uma vez, como os demais colegas, parabenizar o professor Juliano pela apresentação, agradecer ao professor Gladstone. O meu questionamento ele vai ao encontro também aos colegas, que a gente parte mais para o campo político, para os questionamentos, querendo ou não. Eu sou do Mato Grosso do Sul, de uma cidadezinha chamada Juti, nós temos aqui 4.000 e alguma coisa de eleitores. Eu estou vereador, estou saindo do meu mandato, mas o meu questionamento ele vai quanto ao posicionamento do PSOL para as próximas eleições, sobretudo para as municipais. Por quê? As regras eleitorais fizeram muito mal e também muito bem aos partidos pequenos quanto à questão do quociente, o fim das coligações. E o meu questionamento para quais os rumos, né, do PSOL e dos outros partidos quanto a essas regras, pois nós tivemos em Dourados, a segunda maior cidade do estado, o vereador, o 10º vereador mais votado, foi em 10º lugar, não assume a cadeira, que é o Franklin, que por conta da coligação onde o pessoal só tinha 3 candidatos a vereador, ele é o 10º mais votado, fica sem cadeira, fica sem suplência, por conta das regras eleitorais recém-editadas. O que fazer frente às regras que o direito impôs e o que fazer se as regras não conseguirão ser mudadas? Valeu, Wellington. Olá. Mais alguém, pessoal? Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a exposição do Juliano, muito interessante, como a Márcia falou, veio muito no sentido de abordar um pouco de tudo que a gente veio tratando durante essa disciplina, né? E a minha pergunta vai mais no sentido do que a gente já veio trabalhando aqui, tentando correlacionar de uma certa forma com o seu tema, né? Você coloca que onde o reformismo ele foi mais fraco, essa nova esquerda emerge, né? E aí a gente vê o processo constituinte do Chile, né, muito nesse sentido de se elaborar uma constituição anti-neoliberal e tudo mais, e como o Gládio destacou também, né, Bolívia, Venezuela, Equador, que trazem essa refundação do Estado, né, que trazem esse Estado plurinacional, essa ideia da interculturalidade, e vem muito nessa crítica, né, ao neoliberalismo. Esses processos eles passam por modificações de Constituição. E até resgatando um pouco do debate que a gente fez na última aula, eu queria saber a sua opinião sobre esse processo de uma constituinte no Brasil, considerando o atual momento em que a gente vive. Pronto, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou passar para o Juliano, senão, né, não dá conta. Vou passar para o Juliano aí, mais ou menos uns 15 minutos, responder essas daí, Juliano, e aí a gente já abre mais uma próxima daqui a pouco, mas aí eu abro os próximos 30 minutos sem vídeo, né? Aí a gente encerra o vídeo e ficamos os próximos 30.
Beleza? Tá bom. Vai lá. Vamos lá, cara. Eu vou de trás para frente, tá? Eu não sei se eu anotei o nome de todo mundo, e aqui no meu telefone eu não estou conseguindo ver os nomes de todos e todas, tá? Mas vou começar aqui pela última questão. Um grande pensador importante para o direito, que é o Nikos Poulantzas, que diz que as constituições, elas são expressão da condensação material da relação de forças. O que significa isso? As classes sociais em conflito o tempo todo, em algum momento elas estabelecem um certo equilíbrio, seja pela extraordinária força de uma sobre outra, seja, enfim. E a Constituição, ela é uma fotografia, ela é a condensação, ela é a consolidação de uma determinada relação de forças. Por que a nossa Constituição 88 ela tem vários aspectos democráticos e progressistas? Porque os anos 80 foram os anos de grandes mobilizações populares e sociais. Foi o surgimento do PT, da CUT, do MST, o movimento dos artistas estava com tudo, ou seja, a intelectualidade crítica no país. Então a nossa Constituição ela é bastante democrática e bastante progressista, se comparado com outras que tem por aí, tá? Tem limitações também. Mas por quê? Porque ela expressa defende o livre mercado, portanto, uma economia de caráter capitalista, mas com forte controle do Estado sobre setores estratégicos da economia. Depois o neoliberalismo foi desmontando isso. E expansão gradual e contínua dos direitos sociais para a diminuição das desigualdades. Esses são os 3 pressupostos da nossa Constituição. Então, se a gente fizer uma Constituinte hoje, que correlação de forças ela vai expressar? Né? Na prática, os nossos adversários do povo já estão fazendo uma Constituição nova sem Constituinte, tá? Ao cortar vários aspectos aí importantes da Constituição de 88, como os direitos trabalhistas, ambientais. Mas não acho que seja hoje possível falar de uma Constituição que expresse uma correlação de forças favorável aos interesses populares nesse momento. Então, eu não sou nem contra nem a favor a princípio, eu só acho que precisamos fazer uma correlação de forças que permitam uma Constituição que expresse um país ainda mais democrático, ainda mais menos desigual do que 88 expressa. Então, se for para fazer uma Constituição, para fazer uma Constituição pior, melhor não fazer, né? Deixa essa que está aí, a gente vai defendendo essa, até que a gente tenha força para fazer uma mais democrática e mais transformadora ainda. As constituições na Bolívia, no Equador e na Venezuela, como vocês sabem, o Gladys certamente já tratou disso com vocês, expressa exatamente essa nova correlação de forças que foi estabelecida, né? Por isso teve força social e política para ter novas constituições. Acho que a Isabela, né, que fez uma pergunta bem ampla, né, sobre vários aspectos que envolvem o sistema partidário brasileiro, né? Acho que é Isabela o nome dela, não tenho certeza. Bom, veja só, o bolsonarismo, do meu ponto de vista, é produto dessa crise de representação, dessa crise da democracia liberal. O grande derrotado de 2018 não foi o PT, foi a centro-direita, que habitava o condomínio do poder no Brasil desde o fim da ditadura militar. E que pela primeira vez ficou fora. Isso quem fez não foi a esquerda, foi o Bolsonaro. Agora ele colocou para dentro de novo, tá? Colocou todo o centrão para governar junto com ele. Mas por que isso foi tão fora, foi um ponto tão fora da curva? Porque o Bolsonaro assumiu na sua campanha um caráter crítico ao sistema. Apesar dele ser subproduto, o chorume do sistema. Mas ao assumir um discurso anti-sistema, anti-establishment, ele acabou angariando parte da simpatia de uma enorme quantidade de brasileiros que estava cansado com o sistema político como ele é. Estava cansado com tomar lá da cá, estava cansado com a corrupção, estava cansado de um monte de coisa. Da ineficiência dos serviços públicos, do subfinanciamento da saúde e da educação. Bolsonaro não apresentou nenhuma saída para isso, pessoal. Mas na forma, muito mais do que no conteúdo, ele tentou manifestar algum tipo de desconforto. E captou esse desconforto. Então, o Bolsonaro é a expressão do ódio ao sistema. Rage against the machine. Tá? O ódio contra a máquina. As pessoas estão muito putas, porque desculpa, não posso falar muito putas porque é uma aula, mas estão muito indignadas com a sua situação de vida. Quer dizer, se degradou as condições de vida no Brasil profundamente nos últimos anos. A gente sabe que isso não é culpa da Dilma, embora a Dilma tenha tido opções incorretas, no meu ponto de vista. Mas é culpa de uma série de condições e fatores muito mais complexos determinados pelas classes dominantes, que são aquelas que detêm
os mecanismos de reprodução do capital. Mas quem não sabe disso, bota a culpa nos governantes. Então o Bolsonaro captou isso, tá? Então, portanto, não é um ódio só contra a esquerda. Em 2018 era um ódio geral contra os políticos. Imaginem que o candidato do PSDB fez 5% dos votos. Alguém já imaginou que isso aconteceu em 2018? O segundo maior partido do Brasil, depois do PT, fez 5%. A Marina Silva fez 1% na última eleição. Todo mundo que estava no centro foi vitimado. E o PT só não foi vitimado porque a perseguição judicial contra o Lula jogou o PT para a esquerda. E tirou o PT da centro-esquerda, que é o seu lugar, digamos, onde ele está mais confortável com as suas ideias e valores. Mas a perseguição contra o Lula jogou o PT mais para a esquerda, e por isso o PT sobreviveu. Se o PT defendesse em 2018 o que defendeu em 2010, o PT teria sido liquidado. E o pessoal teria elegido 30 deputados ao invés de 10. Então, havia um grande ódio contra a esquerda, contra a política no Brasil. E todos aqueles que estavam mais identificados com o sistema foram vitimados. Agora, claro, também há um ódio contra a esquerda. Há um ódio específico contra a esquerda que nos impediu de ganhar muitas eleições esse ano. Não sei se eu respondi a Isabela, mas eu inscrevo o bolsonarismo como parte dessa crise sistêmica, que é a combinação de crise econômica e crise da democracia liberal. Ele é produto disso, tá? A nossa sorte, ele é um produto que já venceu a validade, as pessoas já perceberam que ele não é antissistema coisa nenhuma, quase que eu falo porra nenhuma, que ele não é antissistema coisa nenhuma, tá? Então, portanto, isso muito rapidamente vai ser resolvido em 2022. Sobre o declínio da esquerda que a Pamela levantou, vou responder com base na minha tese, tá? Na esquerda, há uma hegemonia, essa hegemonia é exercida pelo petismo, como corrente política, pelo PT como partido e como o petismo e o lulismo como correntes políticas, tá? Essa hegemonia, ela está em crise, porque ela é questionada por outros atores, assim como a hegemonia do Partido Socialista Português é questionada pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda. É normal que isso aconteça, tá? Então essa hegemonia hoje está em contestação porque está em crise. Está em crise porque perdeu a capacidade de representar, neste momento, a totalidade ou a amplíssima maioria dos eleitores e pessoas que se consideram progressistas no Brasil. Mas ainda é a força hegemônica. Então, há dentro da esquerda uma crise de hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Mas não dá para falar em declínio de esquerda sob hipótese nenhuma, porque as nossas ideias continuam muito fortes na sociedade. Nós fizemos 47 milhões de votos no segundo turno, contra 57. Não foi 57 a 10, foi 57 a 47 o segundo turno de 2018. Então, as nossas ideias, eu vou dizer para vocês, depois da pandemia, as nossas ideias e valores saíram mais fortes. Porque a ideia de um Estado fraco, que não financia adequadamente os serviços públicos, um Estado para poucos, perdeu força na sociedade. Ou seja, voltaremos maiores e mais fortes. Fiz um pouco de propaganda agora também. Teve uma outra colega que perguntou, que eu também não consegui ver o nome dela, porque estava em cima aqui do botão de câmera aqui do celular, que falou sobre o marco teórico da nova esquerda. Não é o meu, mas o mais forte que existe hoje é o populismo de esquerda. Tá? Eu vou pegar aqui que está, inclusive na minha lista de livros para ler, deixa eu ver se está aqui, que são os livros que eu vou usar agora na adaptação da tese para o livro, tá? Dá para ver aí? Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, ok? Populismo de esquerda. Essa é a principal referência daqueles que hoje estão falando de nova esquerda, embora não usem esse conceito. Não é o meu, não é a minha referência teórica. Eu estou analisando aqui teorias de movimentos sociais, portanto estou usando uma série de autores da área da ciência política que estudam movimentos sociais. A Celi Pinto, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o próprio André Singer e outros, tá? Mas dentro desse debate sobre crise da democracia, sem dúvida nenhuma, o principal deles, além do Luiz Felipe Miguel, que é professor da UNB, o Manuel Castells, sobre as tendências da nova esquerda hoje no mundo, Chantal Mouffe. Então são algumas das correntes mais fortes aí. Não, como eu disse, não é minha de preferência. Como dirigente político, não me considero um dirigente do populismo de esquerda, mas acho que é uma tendência muito forte que influencia muito o que eu estou chamando de nova esquerda, ok? Mas realmente, esse conceito de nova esquerda não é muito utilizado. Eu optei por usar porque acho que é útil e é esteticamente agradável, tá?
E sobre o tema da política identitária, terminei de ler agora o Assad Haider, que me deixou mais convencido. É um indiano que mora nos Estados Unidos, tá? Portanto, representante de uma minoria, que me deixou mais convencido do que nunca que as identidades são decisivas, fundamentais para a constituição de coesão política, força social, mas que elas apenas em si mesmas não são capazes de promover as transformações que nós precisamos. Tá? Que, além das questões de identidade, elas devem ser pensadas e entendidas nos marcos, como diz o Silvio Almeida, das estruturas, ou seja, o racismo, os marcos não de uma opressão individual sofrida pelos indivíduos, que é moralmente condenável, mas como expressão de uma dinâmica de opressão que o próprio sistema do capital impõe à sociedade como um todo e aos negros em particular. Isso vale para as mulheres, LGBTs, etc, etc. Ou seja, a política identitária, como chama o Assad Haider, em si mesma, ela pode ser incorporada até por setores liberais, que digam que, bom, nós podemos ter um capitalismo menos racista, menos machista, e vamos melhorando a sociedade como ela é. Enquanto que a dinâmica estrutural diz não. O racismo é parte da constituição do capitalismo brasileiro, o machismo é parte da constituição, o ódio aos povos indígenas é parte constituinte do sistema do capital. Portanto, nós temos que trocar o sistema do capital, e não apenas garantir mais apresentadoras negras nos jornais da Rede Globo. Portanto, eu acho que é válido, respondendo objetivamente a pergunta, é importante, é válido, deve ser incorporado. Uma esquerda que não compreende o tema das identidades é uma esquerda fadada ao fracasso, é uma esquerda fadada ao lixo da história. Mas uma esquerda que só é identitária é uma esquerda que jamais vai derrotar o capitalismo. Esse é meu ponto de vista. E, por fim, o nosso colega do Mato Grosso do Sul, né? Que pergunta sobre as mudanças nas leis eleitorais. As leis eleitorais sempre expressam, assim como a Constituição, determinados equilíbrios de força, né? O fim dos comícios, dos showmícios, por exemplo, não foi determinado por um bom senso de que a campanha não pode se tornar um show do Faustão, mas pela conveniência dos grandes partidos que não aguentavam mais gastar para contratar o Zezé de Camargo, o Luciano, o Chitãozinho Chororó e outras duplas que foram contratadas em 2002. Então não tem a ver com uma compreensão da democracia, mas tem a ver com conveniência. E assim a lei eleitoral e as leis eleitorais têm sido feitas no Brasil. Eu acho que algumas delas, às vezes, são positivas. Eu acho muito positivo o fim da coligação proporcional. Não é possível que o sujeito vote no Tiririca e eleja o Orlando Silva. Não faz nenhum sentido uma aliança dessas. E é isso que acontece aqui em São Paulo. Elege um palhaço quer dizer, vota num palhaço e elege um comunista. Claro, o comunista que não deveria se aliar com palhaços, mas aí esse é outro tema para a gente discutir outro dia. Mas isso acontece. Então, eu, por exemplo, acho muito bom o fim da coligação proporcional, acho bom o financiamento público de campanha, acho bom o teto de gastos. Eu acho que teve mudanças que foram positivas ultimamente, tá? Mas vamos compreender que as leis eleitorais também expressam a relação de forças que nós temos no Congresso Nacional, que é, já há bastante tempo, ou desde sempre, expressão da representação política das classes dominantes através dos partidos da ordem, dos partidos burgueses. Acho que respondi tudo, né? Maravilha, Juliano. Acho que foi. Tocou vários temas aí. Antes de passar a palavra, né, para a turma, eu queria publicamente aqui, né, agradecer ao Juliano, já que eu vou pedir para a Isabela encerrar a gravação, até para a gente subir o vídeo, e falar que a Universidade Pública continua de porta